Arthur, deixa eu te fazer aqui uma pergunta, que é outra questão que eu vejo, eventualmente, gente tendo problemas, quer dizer, gente achando que tem problema com isso, quando, na verdade, na minha cabeça, a coisa é muito simples. É quando você utiliza duas linhas completamente diferentes de trabalhos em momentos diferentes. Então, por exemplo, a pessoa ela é de uma determinada religião de matriz africana e dentro daquele tipo de trabalho existem conceitos, existem princípios, né, de se trabalhar com um determinado elemento. E ela, fora daquele terreiro, fora das práticas da religião, ela também faz uma bruxaria de mão própria, onde ela vai utilizar ou aquele elemento de uma outra forma ou um outro elemento para o mesmo fim. Né? E as pessoas ficam em choque, criam conflitos, que eu digo, gente, se eu estou tocando teclado, eu vou usar os dedos e vou movimentá-los de acordo com o instrumento que eu estou tocando. Se eu for tocar violão, eu não vou fazer a mesma coisa, eu vou pegar o violão do jeito do violão. Né? Tentar. Então, quando é o que eu sempre falo, né? O Artemis acompanhou aqui o canal, acompanhou aqui o nosso curso, eu já falo muito isso. É a famosa diferença entre combinar e misturar. Né? Quando você combina, você em um momento faz uma coisa seguindo as regras daquela coisa, daquela instituição, daquela. Isso. Quando você vai fazer outro trabalho em outra linha, você esquece a primeira e você se concentra em respeitar as normas daquilo que você está fazendo, né? Como tocar um instrumento a cada momento. Né? E você pode ter um conjunto onde 3 pessoas toquem 6 instrumentos. No começo eu faço uma introdução no violão, quando a linha entrar com o teclado eu paro o violão, enquanto isso eu mudo de instrumento e a gente vai dando esse colorido. Combinação perfeita. Não vai ser não, porque eu não sei tocar teclado, eu mal toco teclado. Uma realmente ruim vai ser você tocando teclado e eu tocando triângulo. Carolina! Você toca zabumba? Carolina, realiza a imaginação. Porque se você aprender a tocar zabumba, você entra com teclado, entra com triângulo, a Fanny entra com a zabumba e a gente ganha uma grana. Eu acho que o melhor instrumento que eu vou tocar é o silêncio. Porque nem os mais forrozeiros. No máximo em dança. Eu entro com a dança, mas muito bêbado. Bêbado eu danço tudo. Mas, mas então, agora falando sério, então como é que vocês veem por exemplo, a meu ver, real liberdade de você, em momentos distintos, respeitando as tradições, você trabalhar com linhas diferentes? Sim. Bom, então, eu vou falar assim muito rapidamente. Eu gostaria muito que o Artemis fechasse isso, sabe? Quero agradecer aqui a presença do Wieland. Essa mesa vai continuar e eu vou ser substituída pelo Wieland Hahnemann amanhã. Então, amanhã vai ser essa mesa aqui. Aí vai ser o André, o Wieland e o Artemis. Tá? Mas o que eu quero falar é o seguinte. Para se fazer isso, você precisa ter conhecimento. Não adianta você querer misturar se você não conhece. Sim. Então, basicamente é o seguinte, você quer trabalhar com, vamos dizer assim, magia natural e você quer aliar isso, magia com nós, é perfeitamente possível. Só que você tem que saber muito bem magia natural e você tem que saber muito bem magia com nós. O que eu acho problemático é você estar começando a andar e já querer correr. É o que o Artemis falou logo no início. Né? Isso mesmo, o Vênus falou assim, exato, senão vira gambiarra. E gambiarra mal feita. Né? E o que é pior é que quando não acontece nada... Tá tudo muito bem. Ah, não deu nada. Pior. Com sorte não dá nada. Com sorte não dá nada. Pior é quando a pessoa, de repente, está num momento aí, ou acontece alguma daquelas coisas que a gente não entende muito bem a obra do como acontece, e o troço dá certo errado. Né? Então, eu acredito que tudo, as pessoas têm que entender o seguinte: não dá sem conhecimento, não dá sem estudar, não dá sem informação.
Hoje em dia as coisas estão fáceis e não estão, porque vocês hoje têm muita informação, mas muito lixo misturado com preciosidade. E até para você saber aonde você procurar, que hoje em dia a internet te dá tudo basicamente na mão, hoje em dia, até hoje, para você procurar, você tem que saber o que pelo menos tem qualidade e o que não tem. Aliás, gente, um comentário aqui muito interessante do Eduardo. Sim, magia MacGyver, só que o personagem tinha uma formação ampla. Não é? Ele não estaria fazendo aquilo tudo do Perfeito. nada. E eu gostaria que o Artames falasse disso, que eu acho que ele tem uma visão muito bacana sobre isso. Então, ainda no sentido de prioridade que a Aline colocou, eu acho que o pior, eu sempre falo para o pessoal, não é quando a magia não funciona ou quando ela funciona errada. É quando ela funciona errada e você não percebe. Você acha, não deu nada. E aí você vira escravo do teu feitiço, porque você não notou que ele está funcionando. E deu uma cagada, a diarreia mágica, e tu não tá ligado naquilo, entendeu? Tá aí patinando na merda, não dá. Então, eu acho que nesse sentido, né, no caso o André abordou isso, e ele sabe, ele e a Aline, né, que a gente tem, até o pessoal mesmo lá do Facebook sabe que a gente no Covil, a gente tem esse trabalho, né, de vertentes diferentes, né, eu sou um bruxo hecatino, né, já há 17 anos, faz mais ou menos 8 anos que eu fui iniciado no terreiro de Umbanda, né, e para efetuar o contato da prática da necromancia, da mediunidade, que eu vou falar na palestra, de 2 e 10, gente, aparece na palestra. E o que eu sempre falo para o pessoal, não é porque você vê que alguém faz, que é simples fazer, né, como a Aline abordou. Eu sempre falo aquilo para o pessoal, entenda o cerne de um e o cerne de outro. A gente vai ter ali diferença entre a vertente, a religião, o sistema mágico, o tipo de magia que é feita. Se você não quer trazer todos os elementos daquela religião para a tua vertente, você tem que compreender qual é a funcionalidade dele dentro daquela religião, entender o cerne dele ali dentro, né, estudar historicamente como é que aquilo foi parar ali, o que é aquilo dentro do culto, e saber se aquilo é viável dentro do outro cerne que tu vai colocar, né, desse terceiro ato aí que você vai fazer misturando os dois. Eu sempre digo para todo mundo que o pessoal sempre fala, choque de egrégora, mimimi, não sei o quê. Gente, choque de egrégora é coisa de gente burra. Choque de egrégora não existe. É coisa de gente jumenta, burra pra caralho, que não estuda. Entendeu? Porque se você estuda, você vai saber fazer. Né? Você sabe pegar ali, por exemplo, você vai efetuar um trabalho de, sei lá, com uma divindade grega, você vai fazer... Nada impede, por exemplo, eu vou falar isso na palestra de necromancia, vai ter gente que vai tacar pedra, eu não tô nem aí. Eu pego as pedrinhas e vou fazendo fogueira. A gente... Nada impede você de trabalhar, por exemplo, com Hecate e com Exu. Exu é entidade, não estou falando de orixá. Nada impede você de trabalhar com Hecate, por exemplo, e um preto velho. A questão é, onde cada um vai ficar? O que cada um vai fazer? Né? Qual é o papel de ambos ali dentro e qual é a liga que a tua prática dá para poder juntar os dois elementos? É como uma receita. Entendeu? Você é o maestro ali da tua orquestra. Se você não sabe como cada instrumento funciona, como é o acorde de cada instrumento, o ritmo de cada instrumento, como é que você vai produzir uma música? Você vai produzir uma cacofonia ali. Então, acho que vocês querem ter uma prática livre, eu acho que esse é um tema até bem interessante, né, entre a diferença de você seguir uma vertente pronta e você efetuar uma nova. Quer ter uma prática livre, quer ter alguma coisa que seja teu, se embasa bastante, estuda, pratica, testa cada um dos elementos, e aí você vai tentar achar o teu ponto ali, né, a tua ligação, para poder juntar ambos, como a gente faz no Covil. A gente tem as sessões necromantes, que são sempre dedicadas ali a Hecate, né, por ser a deusa matrona do Covil, é a minha deusa de culto, e ser uma senhora dos espíritos do submundo. Consequentemente, a gente passa ali para a parte da mediunidade, onde a gente lida com Exus, com Pombogira, com Cigano, né, com alguns falangeiros ali. Então, qual é o papel de cada um? Né? Hecate, ela está ali matronando. Ela é a senhora dos espíritos, ela é aquela que facilita ali o trânsito, facilita o contato, né? Ou
como a gente fala ali na parte cerimonial, abre os portões do Hades para que os ancestrais possam vir e efetuar o contato. E os ancestrais são aqueles que, em terra, né, por serem humanos que já morreram, podem passar todo esse conhecimento para a gente. Eles já tiveram experiências aqui de uma vida humana e continuam auxiliando aqueles que fazem a passagem. Então, eles, diferentemente de Hecate, que é uma deusa, né, que é uma força da natureza, ela não tem a mesma sabedoria que um espírito vai ter, porque ela não passou pelo que o espírito passou. Ela não tem ali o mesmo tipo de ensinamento. Então, ela vai te dar uma visão ampla ali da situação, uma visão ampla, energética, e cada entidade daquela vai vir trabalhar lá dentro do teu subconsciente, vai conseguir trazer isso para fora e compreender como é o teu dia a dia, seja num trabalho, seja num relacionamento amoroso, num estudo. Então, você precisa entender qual é a liga. Claro que aqui eu estou dando uma pincelada mega por cima do que a gente faz lá. É só batendo um papo muito extenso para poder entender. Não, e, Artames, você tocou num ponto que eu gosto muito de falar sobre isso. A gente vê as pessoas hoje reclamando de processos que são da natureza humana em qualquer tempo. Né? Uhum. Por exemplo, o Artames ele poderia ser classificado como um jovem bruxo. Né? E a gente vê o pesado preconceito que existe sobre jovens bruxos por conta de um choque, vamos dizer assim, de gerações, tá? Que é natural da espécie humana. Aí você diz assim, não, mas é porque hoje as gerações estão fazendo isso assim, porque hoje as gerações estão assadas, hoje elas são muito imediatistas, porque elas são assim. Gente, se eu trouxesse aqui, né, se eu incorporasse aqui o meu tataravô, ele estaria reclamando do meu bisavô as mesmas coisas. Tá? Uhum. As tecnologias eram outras, talvez os comportamentos fossem um pouco diferentes, mas a queixa do ancião, do antigo, com o novo, ela é constante, ela é padronizada. Então, quando a gente traz, né, como o Artames está falando, quando você tem acesso à experiência dos ancestrais, tá, eles entendem com muita... É muito rápido para eles entenderem as sutilezas novas que existem no mundo moderno. A gente tem uma certa pretensão, né, de achar que os nossos computadores são uma mega evolução na espécie e que os antigos eram atrasados porque não tinham computador. Né? Enquanto, provavelmente, o primeiro homem que conseguiu construir uma roda fez um salto para a humanidade muito maior do que quem inventou o computador. Né? Uhum. Então, eu gosto muito de brincar com essa questão de que as pessoas não conseguem enxergar que o conflito de gerações ele é um padrão em todas as épocas. A questão dos relacionamentos ela é presa aos mesmos comportamentos, aos mesmos vícios, aos mesmos critérios em todas as épocas. Ah, mas na corte as mulheres usavam uma saia grande, hoje usam mini saia. Sim, mas o ciúme era o mesmo, o gatilho mental, né, que acontecia nos conflitos eram os mesmos e as atrações eram as mesmas. Então, esse contato com o ancestral, nesse ponto, eu vejo isso de uma forma muito importante. Me corrija se por acaso eu falei alguma bobagem. Né? Isso aí é a área do Artames, ele conhece isso bem mais de perto. A gente não, exatamente isso. Eu vou falar. Olha só. Não é à toa, não. Olha só. Tem uma coisa que me incomoda, muito pouca coisa, nos meus quase 60 anos de vida, 30 anos aí batendo bolsa na magia, me incomoda. Mas tem uma coisa que me incomoda. É ver a pose desse pessoal que mora no Brasil, nasceu aqui, não veio da Finlândia, sabe? Veio da Finlândia, nasceu aqui, mora aqui e torce o nariz para Exu. Gente, torce o nariz para uma das magias mais poderosas da Terra. A egrégora mais forte. A egrégora mais forte da Terra, sabe? Eu estou acompanhando com muito carinho hoje em dia uma desmistificação da energia Exu. Eu estou vendo as pessoas encararem isso de uma forma mais lógica. Pessoas que trabalham com seus guardiões, com as suas guardiões, sem
aquele medo, aquele preconceito, aquela coisa. E isso, eu estou vendo isso acontecer na internet, eu estou vendo isso acontecer de muita gente trabalhando com a entidade sem ter vergonha, que antigamente parecia que o pessoal tinha vergonha, sabe? Uhum. Eu vejo lives, né? Tem as lives do Marcelo Del Debe, eu gosto muito do trabalho dele, que você vai falar com os mega puta bruxo e todo mundo é um bandista, todo mundo é quimbandeiro, todo mundo tem lá o Exu para chamar de seu, sabe? E tem gente que não, sabe? Que anda por aí com o nariz lá na puta que pariu, sabe? É como se isso fosse uma coisa menor. Sabe? É por isso que eu falo assim, Exu Guel. Na verdade, Exu Master, né? Que de Exu Guel já tá meio assim, que eu já tô meio velha. Mas só mesmo, garota propaganda de Padilha. Vai falar de quê? Vou falar de Exu. Vai falar gabará de quê? Vou jogar gabará de Exu. Gosto de Exu. Minha melhor amiga é Dona Maria Padilha das Almas. Tá morta. Sou tão esquisita que a minha melhor amiga tá morta. Falo mesmo. Sabe? Há controvérsia. Essas coisas assim que a gente que me incomoda, sabe, uma pose de certas pessoas de olhar para isso como se isso fosse uma coisa melhor. Ai, você joga baralho de Exu, eu jogo tarô. Tá, é só com os arcanos maiores e comecei a aprender semana passada, mas é tarô. Desculpa, tá? Saiu. Gente, não, mas eu tava aqui provocando para tentar conseguir a justificativa para a camisa, né? Camisa é jabá de Paquetá, tá? Vocês pensam que não tem moda, Paquetá é fashion. Espaço Florense, tá? Galeria Paquetá, muito chique, muito tudo. Eu não sei por que ela me deu essa camiseta. Meiga que nem um coice de mula? Não imagino. Bom, pelo menos não foi eu comprei. Nem faço ideia, né? Não, gente, a gente brinca muito com isso, tal. Porque nós é zoeira. Porque a gente tem que ter um pouco de diversão. E uma coisa que eu vou aproveitar aqui até para colocar, a gente já deve estar perto aí daqui a pouco a Aldine está chegando, mas eu acho muito importante colocar aqui, que a Aline, ela falou, e com muita propriedade, já pode ter falado, né, até brincando, mas é pura verdade mesmo, né, de que as pessoas elas torcem o nariz para certas coisas, e muitas vezes elas não notam que estão torcendo o nariz para fundamentos mágicos. Isso. Né? Uhum. Muito obrigada. É bom ter um bexiga disso. O humor, a gargalhada, a brincadeira, isso que a gente está fazendo aqui, isso é fundamento de magia. Sim. Tá? Depois do orgasmo, né, uma das maiores forças que um indivíduo pode ter é a força do riso. Né? Magicamente, ele é um incrível banimento. Né? Não é à toa que normalmente os Exus chegam dando gargalhada. Né? Muita gente fica assim, quando a pessoa tem problema de autoestima, acha que está rindo dele. Né? E quando você tem algum conhecimento, você sabe que aquele riso nada mais é do que uma das formas que ele tem de limpar, né, o médium para que ele possa trabalhar melhor. E essas brincadeiras, quando a gente coloca humor em um trabalho mágico, quando a gente coloca humor em uma terapia, muitas vezes a gente é visto com um certo preconceito. Né? O próprio Pat Adams, né, aquele médico que começou a trabalhar, né, a palhaçaria dentro dos hospitais com crianças e teve um sucesso depois estrondoso, né, tem até o filme com Robin Williams. Né? Eu cheguei a trazer aqui uma vez, espero ter outras oportunidades até de fazer isso, né, num evento aqui, acho que foi o Café com Magia, eu convidei o palhaço Mussarela, né, e ele mesmo ficou assim, poxa, mas o que eu vim fazer num evento de magia? Né? E a gente brincou muito em torno disso, porque é um fundamento mágico. Você poder rir, você poder... Cada vez que você ri, a produção de endorfina no teu organismo aumenta, você passa a ter um equilíbrio energético que, às vezes, com outras terapias, você levaria muito mais tempo. Às vezes, um bom stand-up comedy, às vezes, uma boa besteira dita por uma pessoa, né, claramente jocosa, pode fazer um efeito muito mais rápido, muito mais profundo do que, às vezes, um tratamento que você fica ali com toda a seriedade, com todo o rigor, com toda a coisa.
E eu aproveito aqui, então, para deixar para vocês comentarem um pouco sobre isso, sobre essa liberdade de humor dentro do trabalho mágico. Quanto tempo a gente ainda tem, André? A gente está falando aqui como se não houvesse amanhã e ainda tem que me arrumar para jogar baralho de Exu. Quanto tempo a gente tem? Não sei, daqui a pouco o Dini deve estar chegando por aí, daqui a uns 5 minutos. Então tá bom. Então a gente ainda tem um tempinho. Eu costumo dizer isso, brincando com o meu pessoal, né? Que metade de minha zoeira, outra metade também. Mas por trás dessa zoeira tem todo um trabalho que entende a importância do riso. O riso é uma coisa tão importante. Eu sou historiadora, a minha identidade trouxa. A minha identidade trouxa é essa. E quem não viu, quem assim, não assistiu, eu até recomendo que assista, um filme chamado O Nome da Rosa. Que ele foi um filme todo baseado em cima de se esconder da sociedade exatamente, e ainda tem o Sean Connery de brinde, né? De esconder da sociedade que o riso era abençoado, porque se as pessoas começassem a rir, elas iam ter mais dificuldade de ser manipuladas. Porque a infelicidade, a tristeza e o baixo astral é uma das formas usadas pela opressão para nos manter escravos. Gente, está chegando o Dini Taos. Eu sou fã da Dini Taos. Eu sei que ela já participou da mesa, mas eu já joguei no fogo agora logo. O Dini, você está belíssima. Gente, olha só, eu vou agora me ausentar um pouquinho, que o meu baralho é um baralho canalizado, eu preciso de uma ritualística para arrumar o meu cantinho lá. Não, ela está saindo. Beijos, minha amiga. Artames, muito obrigada. E amanhã vai ser maneiro, porque amanhã vai ter Artames, André e Wieland. Aí vai ser também muito legal. Quem gostou desse papo hoje vai ser nesse mesmo esquema. Estou ansioso já, aguardando. Tchau, gente. Até daqui a pouquinho. Exu é vida, Exu é alegria. Exu feliz, vida feliz. Exu triste, vida de bosta. Ai, meu Deus. Bom dia, gente. Bom dia, Eudine. Bom dia, Sabe. Cheguei cedo, foi isso? Oi? Cheguei cedo? Me adiantei? Não, é que como você chegou na hora certa, quer dizer, é um pouco antes que a gente normalmente agenda mesmo. O problema da Aldine é que a Aldine, não é à toa que ela é revisora, né? Você fala para ela, Aldine, é 5 para as 11, e ela entra às 5 para as 11, né? A gente marca um pouquinho mais cedo mesmo, né? Porque aqui até, já que isso aqui é uma coisa meio off-topic, né? Quando a gente prepara, por exemplo, esse tipo de evento, normalmente eu peço que os participantes cheguem um pouco antes, que às vezes acontece, a internet cai, acontece ali um imprevisto, e a pessoa precisa atrasar. Se a pessoa não estiver aqui na coxia, eu comento mais alguma coisa, eu brinco um pouquinho com o participante anterior, e com isso a gente vai ajustando aí o andamento da coisa, né? Como a Aldine chegou na hora certa, e eu adoro ouvir, né? Adoro provocá-la com situações polêmicas, né? Principalmente a distância. Eu não sou tão corajoso se eu tivesse em presencial, né? Mas a distância, eu gosto muito de provocar o Dini. Tá bom. Logo eu, a pessoa tão calma, tão... Somos dois, eu não sei porque que as pessoas acham, né? Quando fala assim, a gente já sabe que não é. Não é. Uma pessoa tão bacana, tão amorzinho, tão legal. Não, gente, só comentando aqui rapidamente, tá? Porque a Linda, porque a gente vai conversando de uma maneira meio solta. A gente hoje passou pelo assunto da mesa que a gente vai conversar amanhã, eu, o Artames e o Wieland, né? Entre vários assuntos que a gente abordou aqui, né, nessa brincadeira, a gente passou pelo que amanhã a gente vai aprofundar um pouco mais, né? Então é só para esclarecer que amanhã continua, né, aqui as alfinetadas e as polêmicas,
né? E as motivações para as pessoas que não gostarem darem dislike no vídeo. Tá? Eu falei isso ontem e repito hoje. Né? Todo youtuber diz: vocês não esqueçam de dar o like, não esqueçam de se inscrever no canal se ainda não são inscritos. Eu sempre digo, se não é inscrito, por favor, se inscreva. Né? Se você gostou do conteúdo, se você se divertiu, se você aproveitou alguma coisa, deixe um like, porque é importante. Se você não gostou, se você se ofendeu, se você se aborreceu com alguma coisa, deixe o dislike, porque também nos ajuda muito. Né? Quando a gente tem um feedback negativo, a gente sabe que tem que corrigir alguma coisa. Tem muito feedback negativo, tem que mudar tudo. Né? Tem pouco feedback negativo, a gente sabe que está no caminho certo. Né? É verdade. É verdade. Porque é difícil, né, agradar todo mundo. Eu sou muito daquela teoria. Se você não aborreceu alguém, você está fazendo alguma coisa errada. Uhum. Menos eu que sou essa pessoa maravilhosa, tranquila, pacífica. Artanes, em relação a nomes mágicos, só para a gente finalizar aqui, o que você poderia falar? A escolha de nomes mágicos. Eu vejo gente que ainda não encontrou a própria identidade mágica já usando o nome mágico. Como é que você lida com isso? Então, as pessoas geralmente têm o nome mágico, né? No caso, o nome pagão ou o nome da arte, seja lá como chamem, como se fosse um apelido. E não é. O nome mágico, ele vai ter alguns critérios para ser escolhido. Claro que depende da vertente, depende do coven, depende da tradição ali que está sendo seguida. Né? Um dos critérios principais ali é a mudança de uma fase. O nome mágico, ele é uma marcação ali de uma fase da tua vida. Você deixa aquele teu eu, por exemplo, você é, sei lá, tio Juquinha da padaria. E aí você decide escolher um nome mágico. Não é só escolher um nome mágico e vida que segue. Né? O nome ele vai vir porque alguma fase da tua vida muito importante mudou. O meu nome mágico, né, que queiram os deuses, eu consigo botar ele como nome de registro, porque eu tenho essa intenção, ele é um nome que marcou ali um período da minha infância pré-adolescência, que foi quando eu comecei na prática de magia, né, ele foi escolhido uns anos depois, e aquela criança morreu, aquela criança foi ceifada, sacrificada lá nos caldeirões de Soin, porque eu não sou mais aquela criança, né? A magia ali na minha vida, ela me deu uma outra instrução, ela me deu um outro caminho, um caminho de aprofundamento, de autorresponsabilidade, né? Um momento onde eu deixei os dogmas para trás, né, do cristianismo, onde eu tinha que aprender qual era a minha fatia de culpa, compreender mais o meu subconsciente, trabalhar o autoconhecimento. Então ali houve um comprometimento, né? Quando você assume o nome mágico, você está se comprometendo a uma transformação, a uma nova fase da tua vida, você está sacrificando aquele teu eu antigo e, dependendo do caso, aquele nome tem que ter algum significado que traga implicitamente ou explicitamente o significado daquela tua nova jornada. Então não é escolher como apelido. Eu já conheci um garoto no Facebook que ele mudava o nome mágico dele pelo menos de 3 em 3 meses. Eu falei, o quê? Supletivo de nome mágico? Não entendi. Pô. Então, não é assim que funciona, não é um apelidinho. Então, aquele nome vai seguir ele para a tua vida. Então, escolhe bem, analisa o que aquele nome significa para você. Não precisa sair explanando para o mundo, não precisa dar satisfação, exceto para o teu sacerdote, para o pessoal ali do teu coven, se for o caso. Mas vai escolher um nome. Compreenda que, a partir do momento, a partir da ritualística, da oficialização do teu nome mágico, você não pode mais ser a mesma pessoa. Aquela pessoa ali tem que morrer. Entendeu? Você tem que assumir uma nova postura e cumprir com as tuas promessas ali, com o teu comprometimento. Dá pelo menos uma alunação, um tempinho ali, para refletir mais sobre essa nova fase e sobre o que você quer agregar na tua vida. Perfeito. Valeu. Eu já coloquei essa pergunta aqui propositalmente, porque entre, né, os itens que nós estamos sorteando aqui na Febre, eu estou colocando uma coleção Lord Thanatos. E o livro Estrada para a Mente,
ele conta de uma maneira um pouco romantizada, de uma maneira com alguma liberdade poética, né, Eudine? Com uma certa liberdade poética, né, do que nós conversamos ontem aqui. Eu conto basicamente a minha história na magia. E a história desse personagem, que ali anda muito próximo à minha, ela tem exatamente essa questão. O livro todo é o caminho dele até encontrar o nome mágico, né? Só que ali, quando eu até apresento essa história, eu costumo dizer que não é o nome, ele encontra a personalidade mágica. Uma vez encontrada a personalidade, o nome é óbvio. Tá? Então, quando você consegue... E é aquilo que eu venho falando aqui diversas vezes, quando você está buscando um objetivo, o teu objetivo deve ser você se conhecer, deve ser você saber qual é a tua personalidade. Você encontrou a tua personalidade mágica, você não vai ter dúvida qual é o nome que você tem que usar. A pessoa que, como o Artames falou, que fica pulando de nome para nome, ela está me dizendo claramente que ela não encontrou a identidade dela ainda. Ela está procurando a identidade no nome, né? O que provavelmente é uma inversão. Né, Eudine? Deixa eu fazer uma parte, porque eu fico aqui nervosa para falar. Que uma das minhas vertentes, depois da mitologia grega, é a etimologia, né? Eu não sou uma pesquisadora exatamente, mas eu adoro. Se tem uma coisa que eu amo, é saber o que um nome e uma palavra significa. Eu tenho um livro de nomes perdidos por aqui, né? Que eu comprei eu não vou dizer onde eu comprei, porque revela a idade, eu não estou afim. Aí as pessoas descobrem que eu tenho 610 anos e aí fica complicado para mim existir. Ih, falei. Então, nome não é um símbolo aleatório. Nenhum nome é. Né? Por mais que a gente dê nome a filho e coisa assim, isso é porque soa bonitinho. Pelo menos um significado vai ter porque soa bonitinho. Né? Eu não vou falar do meu, porque a história é longa, tem a short version, long version, mas assim, o meu nome é o nome de uma cidade. Né? Com 2 pronúncias. O que já significa que eu tenho 2 caminhos na minha vida, né? Uma sou eu e a outra é a professora de italiano. Né? Mas, assim, quando você está falando de dar um nome para uma nova versão sua, você precisa primeiro saber que versão é essa, e que vai ser, para você escolher um nome adequado. Escolher um nome para depois criar personalidade, a gente faz nem com personagem. Sim, nem com personagem, verdade. Depende muito do estilo do autor. Tem autor que cria primeiro o nome, e o nome já vem carregado de significados por várias coisas, mas a gente está falando de nome mágico. Eu não tenho um, pelo menos nunca me preocupei com isso exatamente, mas que é uma questão de caminho também, é uma questão de escolha, não estou... Não, perfeito. Gente, Artames, brigadão, cara. Amanhã a gente continua, né? Round 2, né? Conversando aqui com o Village. Eu vou deixar aqui a Eudine fazer a parte dela, senão a gente vai acabar prejudicando o tempo do assunto. Eu estou aqui com o reloginho. Tá, só para eu não apanhar aqui, o Rafael mandou um beijo para você e para a Aline. Outra. Valeu. Legal. Valeu. Boa palestra aí, Eudine. Obrigada, querido. Bom dia para você e até amanhã.